Olá, eu sou Anderson Pires, do Termômetro da Política. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês e hoje eu vou falar de um tema livre. Não vou abordar nenhum tema da conjuntura. Na verdade, eu vou conversar com vocês sobre questões que me vieram à cabeça, né? Principalmente comparações e avaliações com relação à nossa juventude e o que nós estamos vivendo hoje. Me deu vontade de falar sobre isso porque recentemente eu encontrei com uma turma de amigos da época do movimento estudantil, da militância partidária, da vida na Universidade Federal, na Federal da Paraíba, onde eu estudei. E aí a gente lembrou de muita coisa e por conta disso, aliado a um documentário que eu vi também do Barão Vermelho, que eu achei muito legal, a gente começa a pensar uma série de coisas e a falar, né, algumas questões que talvez facilitem o entendimento do que nós estamos vivendo e desse estado, que eu diria, de conformação, de letargia por parte da maioria dos nossos jovens. Existe uma juventude engajada, existe uma juventude participativa que tem combatido aí uma série de questões, mas majoritariamente a juventude média brasileira, ela se entregou ao conservadorismo e a eu diria assim, uma pobreza cultural muito grande. Pode ser até taxado de preconceituoso, né, por querer estabelecer o que é o que seria pobreza cultural, mas eu me acho nesse direito porque para mim cultura que não produz valores e que não liberta, ela pode ser qualificada como pobre. Então, eu resolvi chamar esse texto de hoje de Para Não Reviver o Passado. E começo fazendo uma comparação que eu acho que sintetiza bem o que era a juventude contestadora com relação à juventude de hoje. Sexo, drogas e rock and roll deram lugar à abstinência, cigarro eletrônico e sofrência. Essa comparação diz muito sobre o que o Brasil se transformou. E me vem um questionamento: em qual curva nos perdemos? Onde que nós conseguimos deixar para trás e praticamente exterminar esses símbolos que se tinham da busca pela liberdade dos nossos jovens? Quais acordes deixaram de ser tocados e deram espaço para uma juventude conformada que exalta uma tal sofrência, sofrência essa que é permeada de frases banais e completamente desprovida de qualquer utopia. Diante disso, fica até esquisito, seria pedir demais que a nossa juventude tivesse uma atitude rock and roll, uma atitude irreverente. Transformar o tédio em melodia, praticamente uma contradição. Não vai ser essa juventude da sofrência que vai ter condições de mudar o tédio em qual nós vivemos numa melodia revolucionária. O espírito contestador que embalou o fim dos anos 70 e quase toda a década de 80 foi diluído com doses progressivas de conservadorismo. Conservadorismo esse que vem avançando a cada dia. A irreverência que contestava a força das armas através da sutileza dos versos da MPB e do rock brasileiro foi dragada pela obviedade de um quem eu quero não me quer. É demais, né? Algo tão vazio. Talvez essa força estranha que tomou conta dos nossos jovens tenha sido também a responsável pela ascensão de líderes que refletem a decadência sociopolítica e cultural em que nos encontramos. O Brasil, de espírito libertário, precisa ser revisitado. A poesia tem que ser um exercício de expansão dos sentimentos e não uma exaltação à dor de algo chamado de sofrência. Quem tem um sonho não dança. Essa frase é de uma simbologia muito interessante, porque
ela remete a expressões que eram utilizadas. O dançar que está aí sendo dito seria o dançar pela repressão policial, pela repressão imposta pela ditadura, pela forma como o uso da maconha e a maneira de se portar dos jovens era marginalizado em algum momento. Mas o que é que ela diz? Quem tem um sonho não dança. Sonhos não podem ser presos. E a falta desse sonho idealizado está custando muito caro, porque tem gerado um vazio e mais, tem gerado timidez. Eu gostaria de saber quantos Cazuzas e Chicos hoje vivem calados, sufocados por uma quase total falta de empatia poética. Eu me recuso a aceitar que a irreverência que produziu tanta contestação agora padece, como se estivéssemos num período de abstinência criativa que impede de alimentar seu povo do espírito libertário. Como eu disse, eu acabei de assistir ao documentário sobre o Barão Vermelho e talvez nunca tenha me dado conta de como essa banda teve um papel importante na quebra de paradigmas, na resistência ao rescaldo autoritário que vivemos por décadas. Quando se diz pro dia nascer feliz, ora, essa frase poderia ter sido dita em diversas ocasiões, em diversos momentos, mas quando ela foi dita em plena ditadura, nunca foi tão apropriada, nunca foi tão revolucionária, porque só quem viveu aquele momento sabe o que representava dizer que aqueles dias não eram felizes. A liberdade que Cazuza e outros que construíram essa geração que estou me referindo aqui tinha algo tão forte que era mais sentido do que entendido. As pessoas simplesmente sentiam que era preciso se revoltar, que era preciso romper com aquilo que estava colocado. Não precisava, né, de tanta explicação, porque o sentimento movia uma massa jovem que lutava por mudança. Eu mesmo nunca tinha pensado na profundidade de uma frase dita por Frejá na época que Cazuza enfrentou o problema da AIDS. Ele disse o seguinte: o Brasil não podia negar que gostava dele. Ele mudou a cara da AIDS no Brasil. Isso é de uma força muito grande. Porque o que ele está dizendo? A força de um Cazuza, a empatia, a simpatia que ele gerava nas massas era tão grande que até os mais conservadores precisaram olhar para ele de outra forma e automaticamente tiveram que enxergar a AIDS como uma doença, como um problema de saúde pública que deveria ser tratado de forma isonômica e universal. Não dava para querer esconder aquela doença. Não dava para querer esconder os mortos decorrentes daquela doença. A força disso mostra a capacidade transformadora da arte. A arte rompe preconceitos, abre uma cunha para mostrar que existe gente dentro da carcaça, dentro daquela carcaça de um Cazuza marginal, irreverente, tem uma pessoa e que só foi enxergada pelo seu poder artístico. A arte faz ver com crueza e profundidade capazes de promover empatia, até por alguém que muitos prefeririam negar a existência, que na verdade era isso que muita gente gostaria, era de apagar alguns Cazuzas, alguns Chicos e outras figuras que lhe pareciam pouco agradáveis. O que é que eu tenho a dizer? Nós precisamos ressuscitar, recuperar a alma de um país que conseguiu contestar a ordem com a leveza da poesia e a habilidade de quem nasceu com drible no genes e nem a censura conseguiu barrar. Ora, às vezes que nossos artistas enganaram a censura, driblaram a censura para fazer chegar a sua arte,
existem histórias memoráveis, histórias engraçadíssimas. O que a gente vê hoje é um Brasil cada dia mais triste, cada vez mais contido, mais sofrido, mais acovardado. A emoção acabou, que coincidência é o amor. Esse Brasil carrancudo não nos representa. Não chegamos na reta final. Nós temos bagagem para redesenhar esse país. Existe história para ser contada. Nós temos referência. Temos arte para espantar tanto ranço. E quem tiver seus segredos, que conte logo. Não é hora da gente guardar emoções. É hora da gente se manifestar. Muito obrigado. Essa é a minha crônica de hoje para o Termômetro da Política. Eu agradeço a companhia de vocês, espero que tenham gostado e espero uma outra oportunidade para a gente estar junto. Até a próxima e um abraço para todos.